de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos fazer uma reação misturada com informação. A reação, o tema, pelo menos, da reação é o vídeo do VSR. Pelo menos eu cortei uma parte, né? Porque o VSR fez um vídeo de 15 minutos, eu achei muito longo sobre o assunto. Que, na verdade, eu fui informado pelo TikTok. Chegou a mim essa informação no TikTok, em que o Luiz Henrique, técnico do PSG, optou por não continuar com o Donnarumma. O principal goleiro do PSG, pelo jeito, não vai ser continuado. E como o VSR fez um vídeo em cima disso, eu quero reagir pelo menos a uma parte dele. E aí, se você quiser depois conferir o vídeo original, é só ir no canal do VSR que vai estar na descrição. E a outra parte de informação é sobre o transfer ban do Corinthians, que eu quero muito me deliciar com essa informação, porque quando acontece isso com os corintianos, a gente tem que comemorar. Cara, eu ia ofender, mas eu falei, deixa pra lá, não é necessário. Mas é isso, é bom a gente comentar sobre os adversários, não é mesmo? Devemos. Bora ver o que o VSR tem a nos dizer sobre o Donnarumma. Tivemos nesta terça-feira a prévia, a véspera da decisão da Supercopa da UEFA, que será nesta quarta-feira disputada no estádio da Udinese, em Udine, na Itália, envolvendo o campeão da Champions League, o PSG, e o campeão da Europa League, o Tottenham. E na véspera do jogo, o assunto que dominou completamente o noticiário foi a resolução dessa novela envolvendo PSG e Donnarumma. E essa resolução se deu com a entrada nessa novela do ator principal do PSG. Aí você vai dizer, quem é o ator principal do PSG? É o Vitinha? É o Dembélé? É o Marquinhos? É o Fabian Ruiz? É o Hakimi? É o Nuno Mendes? É o Donnarumma? Não, o ator principal do PSG se chama Luiz Henrique. Venho batendo nessa tecla desde a temporada passada e nesta terça-feira a gente teve a certeza e teve mais um exemplo cristalino de que quem é o dono do time do PSG, quem é o dono do vestiário do PSG, quem manda prender, manda soltar, quem é o manda-chuva do PSG, se chama Luiz Henrique. Numa entrevista, num papo com a Sky Sports, o Luiz Henrique foi perguntado sobre a decisão do Donnarumma não ser inscrito para jogar a Supercopa da Europa. E aí a pergunta lá tem alguns elementos dizendo se era questão de renovação do contrato, como ele não tinha renovado o contrato, como ele poderia sair de graça no ano que vem, se isso motivou, e aí o Luiz Henrique falou não. E ele falou isso que está aqui. Donnarumma está fora do elenco porque é uma decisão minha. Sou 100% responsável. Olha, para um treinador chegar numa entrevista e falar a decisão é minha, sou 100% responsável, que o cara literalmente bateu no peito e falou, é comigo mesmo, se tiver que reclamar de alguma coisa, fala comigo, porque afastar o Donnarumma do time, sendo que foi o time atual campeão da Champions League, goleiro tal, principal, e você vem e afasta o cara, afasta não, né, literalmente descarta o cara, isso é uma decisão assim bem forte. O Luiz Henrique nessa entrevista também detalha melhor a sua justificativa de fazer isso. Eu acho que não demonizo essa tomada de decisão, porque óbvio que o Donnarumma tem as suas falhas, os seus pontos negativos, mas do nada, não foi do nada, porque isso já foi planejado há um tempo, mas é algo assim bem impactante que pegou, acho que todo mundo de surpresa. Porque a notícia que veio do nada, né? Essa situação de o Donnarumma não continuar no time, meio que já deveria ter sido tratado há muito tempo. Mas o cara foi pra cima. E eu li um comentário no vídeo do VSR falando assim, cara, se isso fosse no Brasil, o que a mídia estaria demonizando essa tomada de decisão, e eu concordo. Se fosse no Brasil, se algum técnico tomasse esse tipo de decisão, maluco, o cara seria achincalhado, velho. Mas,
quando um time é bem organizado e entrega as chaves do vestiário, as chaves do time nas mãos certas, as coisas talvez podem caminhar para o melhor caminho. Pô, o cara conseguiu o impensável, que é trazer o título pro PSG. Então, let him cook. Ali ele bateu no peito e chamou pra ele. Eu decidi que o Donnarumma não ia jogar. E aí ele avança. Quero um goleiro diferente e tomei essa decisão. Gianluigi é um dos melhores goleiros do mundo. E aí, essa fala do Luiz Henrique, ela começou, logicamente, a ser muito repercutida em toda a Europa, em todo o futebol europeu. Por quê? Porque ali ficou claro que o Luiz Henrique não estava tirando ele só desse jogo. O Luiz Henrique estava abrindo mão do Donnarumma para o restante da temporada. Tanto é que, depois do Luiz Henrique dar essa declaração, o Donnarumma foi às redes sociais dele e postou essa carta que eu vou ler aqui para vocês. Para os torcedores do PSG, desde o primeiro dia em que cheguei, dei tudo de mim dentro e fora do campo para conquistar o meu lugar e defender o gol do Paris Saint-Germain. Infelizmente, alguém, aí ele fala alguém decidiu que eu não posso mais ser parte do grupo e contribuir para o sucesso do time. Estou desapontado e desiludido. Espero ter a oportunidade de olhar para os torcedores no Parque dos Príncipes mais uma vez e dizer adeus da forma como deve ser. Se isso não acontecer, quero que saibam que seu apoio e seu carinho significam o mundo para mim e eu nunca vou esquecer disso. Vou carregar comigo para sempre as memórias de todas as emoções, das noites mágicas e de vocês que fizeram me sentir em casa. Para os meus companheiros de time, minha segunda família, obrigado por toda a batalha, todo o riso, todo o momento em que compartilhamos. Vocês sempre serão meus irmãos. Jogar por esse clube e viver nessa cidade tem sido uma honra imensa. Obrigado, PSG. Foi isso que escreveu. Cara, eu acho que não se deve romantizar tanto assim essa situação. É óbvio que lidar com essa situação da melhor maneira possível é bem difícil. Porque realmente a saída de um grande jogador de um clube que acabou de conquistar a Champions League, então não é qualquer coisa. E igual acho que já foi dito que o Donnarumma é literalmente um goleiro que era uma promessa e se tornou uma realidade. Então hoje ele é muito grande e talvez o processo para a saída dele, não sei se foi a melhor maneira possível, se poderia ter feito de outra maneira, porque as coisas precisavam ser bem claras de que o jogador ia sair por decisão do técnico e o clube agradeceria pelo seu tempo de trabalho. Agora, talvez o jogador, igual ele falou, que ele não tem certeza se ele vai conseguir fazer uma despedida para os seus torcedores ou se ele vai sair pelas portas dos fundos, é ruim, cara. Isso eu não acho muito bom, porque Donnarumma foi muito importante para a conquista da Champions League pelo PSG. Fez, igual eu falei, o impensável, onde passou Ronaldinho, Neymar, Messi, Mbappé, e nenhum deles conseguiu trazer esse título inédito pro PSG, e Donnarumma foi o goleiro que estava presente e fez parte disso para a realização desse sonho para o torcedor do PSG. Então eu acho que a saída dele deveria talvez ser um pouquinho mais menos conturbado, vamos dizer assim. Deixar o jogador realmente sair pela porta da frente, assim, por onde ele entrou. Mas tudo indica que talvez vai ser assim, não. Eu lá o Donnarumma deixando claro que ele vai embora. E aí tem dois aspectos. Vamos só tentar falar rapidinho do futuro do Donnarumma. Comenta-se que ele vai para a Premier League. E aí, num primeiro momento, fala-se da dupla de Manchester brigando por ele, United e City, e também fala-se de um rumor do Chelsea que eu não sei se confirmou, não consegui parar para ler se tem algum fundo de verdade, mas hoje na internet estava todo mundo dizendo que o Chelsea também teria interesse. Mas, ao que parece, o Donnarumma vai para a Premier League, o Manchester City pode repor o Ederson, que pode ir lá para o futebol turco com a vinda do Donnarumma, e o Manchester United, o Onana teve muitos altos e baixos na sua passagem pelo United, o Donnarumma poderia ser
essa reposição segura, alguém chegar para resolver. E o Chelsea, apesar do Robert Sanchez ter sido ter ido muito bem na final da Copa do Mundo de Clubes, né? O Robert Sanchez, na minha visão, não é um goleiro confiável. Acho que o Donnarumma seria muito mais. E aí tem que ver o que vai acontecer, a gente vai ver na sequência. Bom, voltando aqui, né? Comentando um pouco sobre as possibilidades do Donnarumma nesses 3 times que o VSR comentou, United, City e o Chelsea. Eu acho que o time que tenha melhor, talvez, propostas, e eu não vou dizer por meio de valores, mas assim, em relevância de time, seria talvez o City. Tá trazendo talvez um Rodrigo, de repente um Donnarumma, o City tá meio que se reforçando e gastando uma boa bala. Se eu fosse o Donnarumma, eu não escolheria o United, porque ali eu acho que é meio que queimar um pouco o filme mesmo, porque se não der certo, maluco, você é chutado igual cachorro abandonado. E no Chelsea talvez seja um time interessante pro Donnarumma ir, porque tem se reinventado, tem se investido em alguns novos jogadores, então talvez o Chelsea seja uma boa possibilidade. Mas tendo esses 3 clubes em mãos, eu acho que, na minha opinião, pelo menos uma opinião de uma pessoa leiga sobre todo esse assunto, o Manchester City seria a melhor opção. Pô, Pep Guardiola, cara. Top, velho, top. Temos a principal notícia aqui da semana, que, na minha opinião, cara, eu fiquei esperando o Kroos fazer um vídeo sobre isso, só que, infelizmente, ele não deu as caras. É óbvio que ele não vai dar as caras, porque quando as coisas, assim, apertam dessa magnitude, o Kroos não aparece no 10º. Deve ter dado a sua declaração no Flow, coisa parecida, mas eu não vou trazer aqui pro canal, porque eu não sou maluco de fazer isso, vai que eu tomo um strike. Mas, comentando um pouco sobre a notícia, aqui eu tô no canal Lance, sobre o Corinthians. Corinthians, abre aspas aqui pra matéria do Lance, né? Corinthians sofre transfer ban e está proibido de registrar novas contratações, cara. Que magnífico. E isso até que demorou, por dada toda a situação do Corinthians, de polêmicas e falta de dinheiro, coisa parecida. Uma situação como essa até que demorou para acontecer, né? O clube permanece suspenso até que pague o valor da dívida com o Santos Laguna. O Peixão do México. Pela contratação de Félix Torres. Cara, imagina... Eu acho que eu sei porque o Kroos não gravou o vídeo, porque ele provavelmente seria processado. Imagina você receber um transfer ban pelo Félix Torres, cara, que o corintiano ama odiar. Imagina, cara, que doideira. E isso é muito curioso, que aí, puxando um pouco pro meu time, que é o Santos, o Santos meio que corre risco também de tomar um transfer ban, ou corria, do jogador João Basso, cara. A gente, sabe, se fosse um jogador estrela ou coisa parecida, a gente até entenderia, pô, tá difícil, mas agora você tomar um transfer ban por causa de jogador bagre é complicado, cara. É realmente complicado. Bom, descendo um pouco mais a matéria, vou ler um pouquinho mais aqui sobre a matéria do Lance. O Corinthians está oficialmente proibido de registrar novos jogadores em seu elenco. A punição foi aplicada pela FIFA após o clube não quitar até esta segunda-feira, que foi o dia 11, uma dívida de 6,1 milhões de euros, cerca de 33 milhões de reais. Caramba! Com o Santos Laguna do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres, feita ainda em 2024. Vamos ver se a matéria fala mais alguma coisa. A sessão foi determinada pelo CAS, Corte Arbitral do Esporte, que atendeu a um pedido da FIFA. A decisão foi publicada oficialmente pelo portal de registro de transfer ban da entidade máxima do futebol. A suspensão tem efeito imediato, já na atual janela de transferências, e se estende pelas próximas duas, caso a equipe não pague a dívida. Faltou uma vírgula ali. O clube busca um acordo para tentar reverter a decisão. Mais um pouquinho. Desde que o risco de transfer surgiu, a diretoria corintiana tentou negociar com os mexicanos, mas o Santos Laguna se manteve irredutível. A equipe aguardou o fim do prazo para o pagamento de segunda parcela de pagamento pela contratação de Torres, que encerrou na segunda-feira, cara. Cara, é realmente magnífico toda essa situação. Quando você monta um time, eu acho que
um transfer ban é a última coisa que você espera que aconteça. Óbvio que isso é reflexo de uma má administração, reflexo de toda uma complexibilidade de falta de resolução ou falta de comprometimento. Então essa bagunça que está acontecendo com o Corinthians, obviamente ia resultar nessa situação. E isso prejudica o time diretamente, porque hoje, no dia 13/8, saiu a notícia que o Yuri Alberto teve que fazer uma cirurgia de emergência e provavelmente, porque ainda não tem muitas informações, o jogador vai desfalcar o time por 2 meses. E você já tem outros jogadores de desfalque. E aí você não pode fazer nenhum tipo de contratação. Se eu não me engano, o Corinthians conseguiu contratar um jogador chamado Vitinho, que acho que era ex-Flamengo, eu acho. E fez isso às pressas, porque sabia que esse transfer ban ia acontecer a qualquer momento. Então, o único reforço que o Corinthians vai conseguir nessa janela de transferência é esse Vitinho, porém o time tem uma série de desfalques e não tem como ir ao mercado procurar novos jogadores. Falando de um Corinthians que tá totalmente sucateado de dinheiro, acho que realmente ficaria difícil. Acaba sendo algo benéfico pro Corinthians, já que não tem como gastar, então não tem nem como o torcedor reclamar para buscar novos jogadores. Eu acho muito engraçado tudo isso, porque teve uma época no Santos que a gente tava torcendo, quando chegava já na transferência, na época que o Santos tava fazendo contratação uma pior que a outra, a gente torcia pelo transfer, porque aí impediu o time de fazer cagada. Mas veio uns Patrick da vida, uns Tassiano, uns Igor Vinícius, uns David Washington. Cara, se eu for listar aqui as cagadas do Santos, irmão, acho que eu não vou ter nenhum assunto, nem como falar do Corinthians, porque, nossa senhora, como esses times conseguem contratar tanto bagre? Eu não faço a menor ideia. Mas sobre o Corinthians, pô, realmente acho que ridículo você receber um transfer para um jogador igual o Félix Torres, que a torcida e o seu desempenho tem deixado totalmente a desejar. E qualquer corintiano que ficar revoltado com tudo isso que tá acontecendo é totalmente plausível, porque não faz o menor sentido. Coitado, eu acho que é por isso que o Kroos, igual eu falei, por isso que o Kroos não dá as caras, porque provavelmente ele vai fazer um vídeo que gera processo e ele acha que quer correr disso. Conhecendo o Kroos, com certeza ele tá correndo disso. Bom, esse foi o vídeo. Acredito que consegui trazer todas as informações interessantes do Donnarumma, do Corinthians. Tem ainda informações, acontecimentos dessa semana sobre Palmeiras, Leila Pereira, Abel Ferreira, o pau tá quebrando. E talvez na sexta-feira eu consiga trazer essas informações mais organizadas de bom tom, porque surgiu uma notícia que eu descobri hoje da transferência do Jorge Igor para a Globo, e isso acho que impacta bastante o canal. Amanhã eu vou soltar um vídeo sobre isso. Provavelmente, e já vou adiantando para vocês, vai ser talvez o último vídeo que eu vou falar do Jorge Igor, e aí no vídeo de amanhã vocês vão entender o porquê. Posso estar errado na minha tomada de decisão, mas eu vou fazer o máximo para proteger aquilo que eu tô tentando criar, que é esse canal, e poder fazer mais vídeos aqui. Então, eu espero que vocês tenham acompanhado até o final. Deixe seu like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar a gente. Estamos crescendo, estamos subindo. Muito obrigado por tudo. Eu vejo vocês no próximo vídeo e falou!